Meus irmãos, esse é o nosso tema, como eu falei, importante versus urgente. Nós temos muitas demandas, não é verdade? Eu sei que você começa a semana, segunda-feira aí, cheio de coisa para fazer, agenda cheia, muitos compromissos, muitas demandas na família, no trabalho, demandas na saúde, os filhos. Eu sei que há muitas demandas. E uma pergunta que eu gostaria de começar fazendo para você é essa aqui. Você gostaria de ter mais tempo? Quem aí gostaria de ter mais tempo? Acha que está pouco? Parece que a gente precisava umas 30, 36, 40 horas aí no dia para dar conta, estudar para as provas, né, Lohana? Da faculdade. E a verdade é que muitas vezes nós gerimos mal o nosso tempo. Nós estamos voltados para aquilo que é urgente e não para aquilo que é importante. E quando a gente comete esse erro, a gente vai sempre ter essa percepção de que está faltando tempo, a gente não está dando conta, porque na verdade a gente está atrás das coisas mais urgentes. E é sobre isso que eu gostaria de conversar com você. Eu vou tentar exemplificar para você entender onde é que a gente deseja chegar. Então aqui, o nosso grande desafio é buscar o importante ao invés daquilo que é urgente. E aqui eu trouxe uma tabelinha, falamos hoje cedo aqui, a Damares inclusive tem uma palestra que ela ministrou no começo do ano aqui sobre gestão do tempo. E ela falou da matriz de Eisenhower, não sei quem já ouviu falar disso, mas é um quadro que você faz onde você separa o seu tempo em coisas que são importantes, e coisas que são urgentes, e coisas não tão urgentes, não tão importantes. Então é mais ou menos isso aqui, ó. Coisas urgentes e importantes, você precisa fazer agora. Se é urgente, se é importante, faça agora. Se é urgente, mas não é importante, você pode delegar. Outra pessoa pode fazer no seu lugar. Se é importante, mas não urgente, você pode agendar. Você pode fazer em outro momento, mas é importante, você precisa fazer. E por último, o não urgente e o não importante. Isso é o que você precisa eliminar. Se não é urgente, não é importante, você elimina. E o problema é que muitas vezes a gente está exatamente nesse último aqui, fazendo aquilo que não é urgente e nem importante. Às vezes a gente exagera aí no lazer, nas redes sociais, em coisas que não são urgentes e nem importantes, e elas estão pegando, comendo o nosso tempo, e quando a gente vai ver, a gente já perdeu o dia. E aqui eu gostaria de trazer alguns exemplos para vocês. Exemplos daquilo que é importante e exemplos daquilo que é urgente. Por exemplo, pagar uma conta antes dela vencer é urgente. Então, se a conta está vencendo agora, você precisa pagar, sim ou não? Senão você vai vir uma multa, a coisa pode ficar pior. Agora, mais importante do que você ficar correndo atrás dos boletos atrasados é você ter um orçamento, você ter uma vida de finanças domésticas bem regrada. E você estudar para você não ficar correndo atrás de coisas urgentes, contas para pagar, a dívida no cartão de crédito, cheque especial, aquela coisa toda. Urgente, por exemplo, você precisa estudar para uma prova. A prova é amanhã. Geralmente a gente deixa para última hora, né? Você não, né, Lohana? Você já está estudando, né? Já prepara para a semana de prova. Mas o importante, desenvolver hábitos de estudo. Urgente, quando o seu carro já está saindo fumaça lá do motor, é urgente você ir procurar o negão ali na oficina, né, negão? Leva seu carro, que é urgente, está saindo fumaça do motor. Agora, mais importante é você realizar a manutenção regular. Troca o óleo direitinho na data que está lá, no para-brisa. E isso é importante. Urgente, resolver conflitos familiares. Rolou alguma confusão, algum problema. Você precisa resolver, é urgente. Agora, é mais importante você investir tempo de qualidade com a sua família regularmente. Mais alguns exemplos, vou ser mais rápido. Fazer exercícios quando você se sente mal. Eu citei aqui, por exemplo, o exemplo do bispo Adonias, que sofreu um infarto em 2011. E ele conta, né, que ele não conseguia separar tempo para fazer uma caminhada. Ele, como bispo da igreja, com muitos afazeres, uma agenda muito cheia, até que ele tem um infarto. E ele fica muito mal. E a partir daquele dia, agora, todos os dias, ele arranja um tempo
para ter uma caminhada. Ele acorda bem cedinho e vai fazer a sua caminhada. Então, a mesma pessoa que antes não tinha tempo, que na verdade aquilo não era uma prioridade. Então, é importante a gente ter rotinas de exercícios regulares. Senão a gente vai ficar correndo atrás das coisas urgentes, ficando mal e tendo que ir para o médico, tendo todo tipo de problema de saúde, etc. É urgente você preparar uma refeição quando você está com fome. Mais importante é você fazer escolhas saudáveis, escolhas alimentares saudáveis. É urgente orar. A coisa está ruim, está uma crise. E quando a coisa está ruim, muitas pessoas procuram a igreja, procuram o pastor. Quando a coisa está feia, é quando procura ajuda, não é assim? Agora, quando a coisa está boa, está tudo bem, as coisas estão controladas, a família está legal, a gente, eu nem preciso ir na igreja, eu nem preciso frequentar, a coisa está tranquila, então não tem problema. Agora, é importante você cultivar uma vida de oração regular, uma vida onde você está se consagrando a Deus. Urgente atender necessidades imediatas dos filhos. Então, você vai ter um filho, vai dar algum tipo de problema. Você vai atender aquela urgência, aquilo que é imediato. Agora, mais importante é você investir tempo com seus filhos, tempo de qualidade, ministrando o coração deles. E quando você negligencia aquilo que é urgente ou aquilo que é importante, vamos refazer essa frase, ok? Quando você negligencia aquilo que é de fato importante, fatalmente depois você vai começar a correr atrás de coisas urgentes. Porque se você não cuidou daquilo que é importante, aquele importante se torna urgente. E você começa a ter o seu dia totalmente envolvido atrás de coisas urgentes. E o texto que nós vamos meditar nessa noite está aqui. Lucas, no capítulo 10. Isso aí, 10, do 38 até o 42. Eu convido você a abrir sua Bíblia, por favor. Abra aí, embora esteja aqui na frente. Eu convido você a abrir a sua Bíblia para acompanhar esse texto comigo, tá bom? E a gente vai colocar, eu vou colocar outros textos aqui também, mas esse é o nosso tema central. Eu gostaria que você ficasse bastante atento na sua Bíblia aí, anotando, isso é importante também. Vamos lá, Lucas 10, 38 diz assim: Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Eu penso que muitos de vocês já conhecem esse texto. Então, Jesus está caminhando e talvez de forma inesperada ele vai para Betânia. Ali ele tinha uma família que ele amava, Lázaro e suas duas irmãs, Marta e Maria. O texto se refere à casa de Marta, o que leva a gente a entender que provavelmente ela era a irmã mais velha e ela tinha então a responsabilidade ali pela casa. E aí imagina você, quem é que se assusta quando recebe visita inesperada em casa? Você não está esperando e aparece uma família lá e você olha para o lado, a sala está daquele jeito, o banheiro, você não deu tempo de lavar, bate um desespero, não é verdade? Agora imagina Marta, o texto não fala que Jesus programa essa chegada, porque o itinerário de Jesus é feito ali, vamos supor que ele vai andando e aparece. Não tinha WhatsApp para avisar: estou indo aí, vou almoçar, vou passar um dia. Não tem como. Então ele chega lá e não chega sozinho, né? O texto vai falar que ele chega com quem? Com uma tropa, sim ou não? Chega com seus discípulos. Então são no mínimo 13 aqui. E talvez tinham outras pessoas juntos ali, mas vamos colocar no mínimo 13, ok? Então você está lá, viu, Odete? Você está lá na sua casa e de repente chega uma tropa, 13, para ficar lá, para comer, para dormir, para passar um tempo ali na sua casa. O que Marta fez? Talvez o que nós faríamos também. Marta foi para a cozinha, talvez falou um oi ali para Jesus: oi, Jesus, tal, e já preciso preparar o almoço, preciso preparar o jantar, preciso
eu preciso dar um jeito aqui para poder arrumar a casa, onde que esse povo vai dormir. Eu preciso dar um jeito. E é exatamente isso que Marta foi fazer. Ela foi arrumar as coisas, ela foi providenciar. E ela não está errada, meus irmãos. E Jesus não repreende ela porque ela foi atrás dessas coisas. O problema é que quando essa mulher, que se chama Marta, estava muito apressada para poder resolver as coisas, percebe que a sua irmã não estava ajudando ela, e ela dá uma olhadinha na sala assim e vê a Maria lá. O texto diz que ela estava ali aos pés de Jesus, ouvindo a palavra de Jesus. E ela fica muito irritada. Eu estou aqui trabalhando e a minha irmã folgada não faz nada, está lá, aos pés de Jesus, ouvindo Jesus. Ao invés de vir aqui me ajudar, olha, tem 13 homens aqui para a gente alimentar, e ela não me ajuda. E aí ela toma uma decisão complicada. Ela vai até Jesus, e Jesus conversando ali com Maria, e ela parece que interrompe Jesus e já chega chegando. E ela fala, e ela dá uma bronca em Jesus, na verdade, né? E dá uma ordem para Jesus. Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Fala para ela me ajudar. Você não vai fazer nada. Você não vai fazer nada. Minha irmã não está me ajudando, eu estou sozinha. Você não vai fazer nada, Jesus. Você viu que ela chega de uma forma áspera até aqui com Jesus. Então Jesus vira para ela e dá uma grande lição. E uma grande lição para nós também, meus irmãos. Jesus diz, Marta, Marta. E poderia ser o nosso nome aqui. Isaías, Isaías. Seu Mário. Seja qual for, né? Alex, Alex. Você está preocupado, inquieto com muitas coisas. Mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte. Não vai ser tirado dela, deixa ela aqui. Se você quisesse trabalhar, vai. Mas a Maria vai ficar aqui, ela escolheu a melhor parte. Então Jesus, ele tem essa palavra para nós hoje. Eu sei que você tem uma agenda cheia, você vai começar segunda-feira com um monte de coisa para resolver, talvez contas para pagar, demandas que estão atrasadas, coisas para resolver. Todos nós temos, meus irmãos. Correndo atrás das coisas urgentes, nós deixamos de fazer as coisas mais importantes. E esse é um grande problema. E uma das coisas importantes que eu quero frisar aqui é a presença de Jesus. Nós não podemos perder a dimensão da importância da presença de Jesus. Outra pergunta para você pensar aí. Qual é a coisa importante que você está deixando de fazer porque tem se deixado levar pelas coisas urgentes? Pensa com carinho nessa pergunta e tenta responder ela. Anota a resposta se você estiver anotando. Mas o que é de importante que você está deixando de fazer porque você está ocupado demais com as coisas urgentes? Talvez você está ocupado demais com o seu trabalho e você não tem tempo para os filhos. Você está ocupado demais com outras demandas e você não tem tempo com Deus. Faz tempo que você não ouve Deus, você não se encontra com Deus. E muitas vezes, meus irmãos, esse trabalho é na própria igreja, não é verdade? Nós estamos tão atarefados de um lado para o outro. E nós nos esquecemos do mais importante tantas vezes, de relacionar com Jesus, que é o Senhor da obra. E Ele está dizendo para nós, gente, uma coisa só é necessária. Uma só coisa é necessária. Será que a gente consegue resumir tudo em uma coisa e perceber que só tem uma coisa, gente? Eu sei que tem uma lista enorme de coisas para fazer, mas lembra disso. Jesus está falando, uma coisa só é necessária. Uma coisa. Se você se dedicar nessa uma coisa, Ele acrescenta o resto. Ele cuida do resto. Se você se dedicar recebendo seiva, recebendo nutriente, recebendo alimento da fonte, pode ficar tranquilo. Você vai fazer as outras coisas vão fluir. E você vai fazer com mais tranquilidade. É isso que Jesus está falando. Não ande ansioso, não ande preocupado. Você está inquieto demais. Para. Você pode parar e se relacionar com Ele e ter tempo com Ele. Ele vai fazer. E nós corremos um risco, irmãos, de correr para lá e para cá.
até mesmo ministerialmente, e nós perdemos a perspectiva da intimidade com o Senhor. Então, essa frase é legal, você pode anotar aí, eu gosto dela. Sempre que o trabalho para Cristo nos priva da intimidade com Cristo, nós estamos fora da prioridade de Cristo. Olha que interessante. Sempre que o trabalho para Cristo nos priva, nos tira da intimidade, nós estamos fora da prioridade. Então, não faz sentido você trabalhar, se esforçar. A Bíblia vai dizer que é inútil você levantar cedo e trabalhar, suar sua camisa e fazer hora extra. Se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não tiver no negócio, não adianta você cansar de trabalhar. Não adianta, se o Senhor não estiver vigiando, não adianta você ficar a noite acordado. Se o Senhor não estiver na causa, meu irmão, nosso trabalho é inútil. O nosso trabalho muitas vezes é em vão. E a gente vai se esforçar. Eu fico constrangido com as fotos, gente. Valeu, Samuel. Mas vamos lá, eu tenho 3 pontos aqui para ajudar a gente nessa reflexão. O primeiro deles é esse aqui, ó. Valorize, vamos falar todos comigo, por favor? Valorize cada oportunidade de estar na presença de Deus. Vamos de novo, bem forte. Valorize cada oportunidade para estar na presença de Deus. Irmãos, nós precisamos aproveitar o tempo e aproveitar cada oportunidade. Você aproveitou nessa noite, que bom que você está aqui. Você deixou tantas coisas para fazer, às vezes roupa para lavar, roupa para passar, várias demandas lá, eu sei que vocês têm. Você está aqui, valorizando. Então não perca nada, adore, se jogue, né? Que você ofereça o melhor culto que você pode. Ele está aqui, ele tem uma palavra para você. Aproveite, valorize. E nós só valorizamos e dedicamos tempo àquilo que é importante para nós. Se nós não valorizamos a presença de Deus, significa que não é tão importante assim. Tem um texto lá em Efésios, acho que eu trouxe 5, 16 e 15 e 16, assim, olha só essa palavra para nós. Gente, tenha cuidado com a maneira como vocês vivem. Cuidado, gente. Não sejam insensatos, mas sejam sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Aproveite cada oportunidade. Não perca as oportunidades. Algumas versões diz, remindo o tempo, porque os dias são maus. Remir o tempo é resgatar aquilo que está escravizado. Então, o videogame tomou seu tempo, as redes sociais tomaram seu tempo, outro tipo de lazer e outro tipo de ações, trabalho. Seu tempo está escravizado, é por isso que você acha que você precisa de mais horas no seu dia. Então o texto diz, remindo o tempo é resgatar aquilo que está escravizado, porque os dias são maus. Aproveite cada oportunidade. E eu quero, se você conseguir ter uma aplicação dessa palavra, nessa noite você precisa de um tempo a sós com Deus. Como anda a sua devocional? Como anda o seu tempo a sós com Deus? Valorize a presença dEle. Jesus, ele ensina isso no Sermão do Monte, Mateus no capítulo 6, ele fala, feche a porta do seu quarto e vai orar ao seu Pai que está em secreto. Ele vai falar com você, ele vai suprir você. Nesse mesmo contexto ele vai dizer, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Que ele estava se referindo ali. Então, ele está dizendo, não andem ansiosos por coisa alguma. Vai aos pés, faça como Maria, aos pés de Jesus. Mas quantas vezes nós estamos agitados de um lado para o outro, querendo resolver os nossos problemas e não paramos. E meus irmãos, o serviço sem a essência, ele é frustrante. Em algum momento você vai se sentir frustrado, cansado e talvez queira jogar tudo para o alto. Por quê? Porque se você não tem a seiva para servir, você talvez busque a sua realização no serviço. E o serviço não pode te realizar. Só a fonte, que é Jesus, pode fazer. E é por isso que Marta, num determinado momento, ela vai pedir que a irmã a ajudasse. E Jesus está dizendo, não, se você escolher a melhor parte e receber o que eu tenho para te dar, você vai voltar a servir sem ansiedade, sem preocupações, e vai produzir muito mais. E vai ser muito mais feliz. Então, nós precisamos, meus irmãos, separar tempo e ter isso como
como o mais importante. Nós precisamos nos policiar. Olha o que o salmista diz, no Salmo 90, verso 14. Satisfaze-nos pela manhã com teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Olha que lindo isso. Satisfaça-nos com a tua presença todos os dias pela manhã, com teu amor leal. E quando você tem isso, talvez de manhã, antes de sair de casa, você é suprido, você recebe energia, você recebe seiva, e você tem um dia cheio da presença dele. E certamente seu dia vai ser muito, muito melhor. Então valorize a presença de Jesus. Em segundo lugar, vamos comigo? Vamos lá? 3, 2, 1. Elimine tudo o que prejudica sua comunhão com Deus. A gente precisa aprender a eliminar. A gente precisa aprender a desfazer das coisas que estão nos tirando do mais importante. Lembra no quadrante lá? O que não é importante e não é urgente, elimina, tira. Então o que está trazendo peso para a sua vida, meu irmão? O que não é importante também não é nem urgente, mas você está passando tempo fazendo essas coisas. Elimina o que realmente você pode identificar na sua vida que está prejudicando a sua comunhão com Deus. Tem um texto que eu gosto, sempre lembro dele por aqui, alguns já sabem de cor. Está lá em Hebreus, no capítulo 12, diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha. Não é livremos-nos de algumas coisas, livremo-nos de tudo, amém? Tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Há uma corrida para nós. Semana passada nós falamos um pouco sobre isso, né? O apóstolo Paulo dizendo: corram para vencer. Vocês estão numa corrida. A vida cristã é uma corrida. Corra para ganhar. Não faz sentido um atleta, um velocista entrar numa competição para perder? Os caras entram para ganhar. Brigam por milésimos de segundo. E aqui a recomendação é: se livra de todo o peso. Porque com peso você não consegue correr. E a sua vida cristã vai ficar difícil. Você vai se cansar no caminho. Tem peso que você precisa deixar, tem pecado que precisa deixar. Corra de forma desimpedida em nome de Jesus. Olha só o que diz o salmista, separei outro salmo lindo aqui, Salmo 27, 8, diz assim: a teu respeito diz o meu coração, busque a minha face, a tua face, Senhor, buscarei. É o coração do salmista falando: busque a minha face, a tua face, Senhor, eu buscarei. Porque ele sabe que o que ele mais precisa não é das mãos, da bênção que Deus pode dar, mas da face dele, da presença dele. E é isso que Maria entendeu, é por isso que ela estava lá aos pés de Jesus. Tinha muita coisa para fazer em casa, mas ela parou tudo o que tinha para realmente encontrar a seiva, o alimento que ela precisava. E meus irmãos, se nós não aprendemos a fazer isso, tudo vai ser cansativo para nós. Tudo vai ser frustrante para nós. O trabalho vai ser frustrante. Vai chegar um momento que você vai falar: puxa, isso aqui não tem sentido. Tudo, absolutamente tudo. Você vai chegar um momento e vai falar: eu vou parar com isso. Não tem sentido. Por isso nós precisamos, assim como Maria, aprender a buscar em Deus a seiva, a direção que nós precisamos. A vida cristã, meu irmão, é uma grande corrida, com obstáculos. Uma corrida difícil, tem seta de todo lado querendo parar a gente com voadora tentando fazer a gente sair da pista, não é verdade? E nós precisamos permanecer firme nessa corrida. Então se livra de todo o peso, se livra de todo o pecado e corra para vencer, em nome de Jesus. Por último, vamos lá comigo? Faça da presença de Cristo a sua prioridade na vida. Vamos de novo mais forte? Faça da presença de Cristo a sua prioridade. O mais importante, Jesus, só uma coisa é necessária. Uma coisa, gente. A gente tem que parar de ficar correndo de um lado para o outro. Porque enquanto a gente não parar para fazer a coisa mais importante, a gente vai continuar correndo atrás das coisas urgentes. E nunca vai se sentir satisfeito. Porque a única satisfação e a fonte está na presença de Jesus. Eu quero ler um texto com você aqui, em Mateus 22,
Porque alguém fez essa pergunta para Jesus, e essa pergunta foi boa, né? Embora quem fez foi um mestre da lei que fez de uma forma para pegar Jesus ali, ele fez uma pergunta para poder tentar fazer uma pegadinha com Jesus. Mas olha a resposta de Jesus. Ele pergunta: qual é o maior mandamento? Qual é o mais importante? Olha que pergunta boa, né? Jesus, o que é o mais importante? Jesus responde: ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma, com toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo, mais importante, é parecido com o primeiro: ame os outros como você ama você mesmo. Toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Jesus resumiu para nós o que é o mais importante: amá-lo acima de todas as coisas, amar as pessoas como a nós mesmos. É isso. E esse é o problema, que tantas vezes a gente está atarefado demais e se esquece dessa essência, se esquece do mais importante. E nós precisamos nos voltar para o Senhor, porque é Ele que coloca isso em nós. Para finalizar, quero trabalhar aqui com vocês Filipenses 4. Eu trabalhei semana passada também um texto forte aqui do apóstolo Paulo, e esse é mais um texto muito forte dele, mas muito especial para a nossa reflexão. Olha o que ele diz: o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas, e eu as considero, não tem valor perto da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Eu abro mão de todas as coisas. Será que a gente poderia fazer essa oração? O que é que você precisa abrir mão, meu irmão, para você conhecer a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, seu Senhor? Por que a gente precisa de mais horas no dia? O que está engolindo o seu tempo? Dá uma olhadinha no tempo que você passa no Instagram, no WhatsApp, no YouTube, conversando fiado, fofocando dos outros. Dá uma olhada no seu tempo. Dá uma olhada no que você está fazendo. Vamos remir o tempo. E, meus irmãos, buscar a presença de Jesus. Jesus dá uma dura repreensão para Marta. Marta, Marta, você está ansiosa. Você está preocupada demais. E, gente, se ele olha para boa parte de nós, talvez ele desse a mesma repreensão, não é verdade? Você está ansioso demais. Você está preocupado demais. Uma coisa só é necessária, uma coisa basta para você. Vai para a presença dele. Ele tem a seiva que você precisa, ele tem o sentido da vida que você precisa. Ele tem a identidade que você precisa. Procura nele, só uma coisa é necessária. E nós somos convidados a todo momento a nos perder diante das demandas urgentes. Vamos meditar, vamos refletir alguns pontos aqui para a gente pensar. As urgências querem laçar o seu coração, mas se Deus estiver em primeiro lugar, as demais coisas serão acrescentadas. Amém? Você crê nisso? Agora, quais são as ações urgentes que estão sufocando a sua vida? Quais são as ações urgentes que estão sufocando a sua vida? O que ou quem tem atrapalhado o seu relacionamento com Deus? Do que você precisa se livrar para ter maior comunhão com o Senhor? Pensa com carinho nessas perguntas. Vamos orar agora em relação a isso. O que está te atrapalhando, meu irmão? O que está sendo peso na sua corrida? 3. Você tem valorizado cada oportunidade para estar na presença de Deus? A presença de Deus é prioridade em sua vida. Decida hoje buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O que Deus falou com você e o que você vai fazer agora a respeito disso? Qual é a sua decisão com base nessa palavra que você ouviu? O que você precisa eliminar? O que está sufocando você? O que de urgente você precisa deixar para fazer aquilo que é importante? E aquilo que é mais importante. E o nosso grande desafio da vida é fazer o mais importante a coisa mais importante. É fazer o mais importante a coisa mais importante. Porque tantas vezes nós deixamos o mais importante em segundo plano.
Eu gostaria de orar com você, convidar você realmente a sair daqui nessa noite com um desafio que você vai fazer para você mesmo e dizer: eu não vou ficar mais longe da presença dele. Eu quero ser como Maria. Eu quero estar aos pés dele, quero valorizar a presença dele e eliminar tudo que me impede de desfrutar da presença dele. Vamos ficar em pé, meus irmãos, feche seus olhos. Nós vamos ter um tempo de oração. Eu sei que Deus falou com você algo que foi ministrado, é para você que está aqui. Permita que essa palavra te leve a uma decisão de realmente correr, de realmente continuar, de realmente se posicionar, meu irmão, e a não mais trabalhar para Deus sem ter tempo com Ele, não mais servi-lo sem realmente desfrutar da presença dEle. Vou dar esse tempo para você orar, para você se consagrar e buscar o Senhor. Vamos orar.